Forte, né, gente? Então vamos lá. Amém. Queria convidar, antes de tudo, para todo mundo se curvar a cabeça. Quero orar com vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro, Senhor, essa palavra diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, falar com cada coração, com cada um que está aqui. Pai, usa da minha vida para alcançar essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, hoje é um tema, esse tema da palavra de hoje é um tema bem forte. E é uma palavra que falou muito comigo, sobre autocontrole. Quem aqui já se deparou em alguma situação, em algum momento, que você precisava ter mais controle, que você poderia ter tido mais controle da situação? Quem aqui? Pode levantar a mão. Amém, amém. Bom, quando a gente fala de autocontrole, a gente pode se comparar muito em domínio próprio. Por quê? Para que você tenha o domínio próprio das suas emoções, dos pensamentos, a gente precisa ter autocontrole da nossa vida. Amém? E, principalmente, das nossas ações, né? A gente precisa ter o domínio dos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E, para que nós possamos ter mais autocontrole ainda, nós precisamos ter o domínio das nossas ações. E a palavra de Deus, ela cita em alguns versículos em Provérbios. Eu vou ler um com vocês, que ele está lá em Provérbios 29, 11. Pode projetar para mim, por favor? Amém. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Olha que forte. Aquele que não tem sabedoria, aquele que não tem o domínio, ele se explode, aquele que ele mostra a sua ira. O autocontrole, ele está muito ligado, com a sabedoria. Muitas vezes, a gente peca, nós fazemos coisas erradas por falta de sabedoria. Por quê? A gente fala algo sem antes de pensar, a gente acaba se explodindo sem pensar nas consequências que a gente pode ter. Por isso que é muito importante ter sabedoria. Eu falo comigo mesmo, eu era uma pessoa muito explosiva. Às vezes hoje eu sou bem mais calma, o Gustavo ele conhece, mas eu era uma pessoa muito explosiva, de ponto de acontecer alguma situação, se eu pudesse, eu pegava a primeira coisa que estava na minha frente e tacava assim na pessoa de tanta raiva que eu tinha. E isso era uma falta que eu tinha, eu não tinha esse autocontrole. E quando eu fui aprendendo a ter esse autocontrole, eu fui pedindo para Deus, me dá mais sabedoria para eu lidar com essas situações. Porque muitas vezes a gente pede paciência, né? E aí, quando a gente paciência, o que Deus manda? Ele manda mais situações para que a gente tenha mais paciência. Então, eu sempre falo, Deus, me dá mais sabedoria, porque Ele me dando sabedoria, eu vou saber lidar melhor com as coisas que acontecem no dia a dia, com os problemas, com as situações. Então, é muito importante a gente entender que o autocontrole está muito ligado à sabedoria. E se você é uma pessoa sábia, você vai ter o autocontrole da sua vida. Amém? Glória a Deus. Bom, hoje a gente fala muito sobre inteligência emocional. Hoje o mundo ele fala sobre a inteligência emocional. Mas a palavra de Deus, há muito tempo atrás, ela já trazia, né, sobre esse autocontrole. E aí eu quero citar algumas pessoas que não tiveram o autocontrole, que mesmo ali, tendo uma palavra de Deus, mesmo andando lado a lado com Deus, não teve o autocontrole. E aí seria Pedro, que não teve autocontrole, mais para frente eu vou falar um pouquinho, Esaú e Sara. São 3 pessoas
que não tiveram autocontrole, que em algum momento da vida se desesperaram, deixaram as emoções falar um pouquinho mais alto e acabaram perdendo o autocontrole. E Paulo, ele foi uma pessoa que teve muito controle. E lá em 1 Coríntios 9:27, coloca para mim aí, por favor. Diz assim, eu vou ler daqui que eu já não enxergo mais ali. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificados. Aqui na minha versão fala que não venha eu mesmo ser reprovados. Então, Paulo ele nos ensina que mesmo nos momentos de mais dificuldade, ele estava ali, independente das situações, ele estava ali não se desesperando, porque ele sabia que ele tinha um Deus que ele era muito maior. Amém? E aí eu quero citar 3 pontos, que é o autocontrole. Ele pode mudar tudo na sua vida. Você ter o autocontrole pode fazer toda a diferença na sua vida, mas a falta dele também pode simplesmente destruir tudo que você construiu. Então, olha que forte. Você, ao mesmo tempo que o autocontrole, que você tem o autocontrole, ele pode te trazer coisas boas, a falta dele pode tirar tudo que você tem. Na igreja mesmo, eu já vi muitas situações de pessoas que, em um momento, em uma situação, perderam o controle e aí simplesmente perderam tudo que tinha. Ou uma equipe, ou às vezes era uma bênção que estava para receber. Então, o autocontrole ele é muito importante, porque a gente, no momento que a gente está ali, está bem, se a gente se descontrola um pouquinho, a gente acaba perdendo tudo. Imagine no seu serviço, se você fosse uma pessoa descontrolada no seu serviço, como seria? Será que você seria uma pessoa que seu chefe pensaria em continuar com você? Continuaria com você trabalhando? Não. E na vida, em outras coisas na vida, é a mesma coisa. A gente precisa ter esse autocontrole. E é importante, a todo momento, a gente se avaliar. Começar a pensar, Deus, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso controlar? Onde eu estou errando? Eu citei aqui algumas coisas sobre o trabalho, sobre a equipe, mas e sobre você está tendo o seu controle na sua vida com Deus? Ou você está sendo descontrolado de estar pecando, de estar deixando a carne falar mais alto, de estar deixando as suas vontades falar mais alto? Então, será que você não está errando nesse momento? Mas eu faço tudo certinho, eu estou na igreja, trato todo mundo muito bem. Mas e em casa? Como que você está sendo na sua casa? Você está tendo o seu autocontrole com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe? Porque muitas vezes as pessoas é maravilhosa aqui na igreja, faz tudo, ajuda em tudo. Tudo que precisar tudo que precisar é a primeira pessoa a se dispor. Falar assim, eis-me aqui, eu estou aqui para servir. Mas e em casa? Como que está em casa? Está ajudando a mãe? Ou não? Está sendo uma pessoa descontrolada? Eu não vou fazer não. Sendo uma pessoa relaxada. Então, reflita um pouquinho sobre isso. E aí, aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o autocontrole que interferiu diretamente na vida de Sara. Por que na vida de Sara? A Sara, ela deixou que a ansiedade dela falasse muito mais alto. Para quem não sabe, Sara ela não podia ter filho. E aí, no momento de emoção, no momento de desespero, ela deixou as suas emoções falar mais alto. Ela permitiu com que o marido dela deitasse com Agar, para que ele pudesse gerar um filho através da vida dela. E aí, não era aquilo que Deus tinha para a vida dela, não era aquilo que Deus queria para a vida dela. Foi um momento em que ela se desesperou e deixou que a carne falasse mais alto. E aí também nós temos o exemplo que é Esaú. Quem aqui conhece a história de Esaú?
né? Ele estava com muita fome, ele foi dominado pela fome, e aí simplesmente ele trocou a primogenitura dele por conta dessa emoção. Ele não teve esse autocontrole. Quem é aquele tipo de pessoa que quando está com fome, meu Deus do céu, fala assim, pode me enterrar aqui, abre um buraco, me enterra aqui que eu não aguento mais viver. Misericórdia, né? Então, Esaú estava nessa situação, tipo, se eu não comer, se eu não me alimentar, abre o buraco aqui, pode me enterrar, porque eu não consigo mais. Então, nesse desespero, nesse sentimento que ele teve, o que ele fez? Ele trocou o que era de mais precioso na vida dele. Olha que forte. Agora, imagine você trocaria isso? Você trocaria as bênçãos de Deus por um prato de comida? Será que você... Tem muitas pessoas que falam, não trocariam. Mas esses são... Aí aqui é o próximo ponto que eu quero falar. Que o autocontrole, ele é provado nas situações extremas. É no momento em que você está assim, que a carne está gritando, você está falando, Deus, eu não aguento mais. Eu não consigo. E é nesses momentos que nós somos provados. Ou você acha que você vai ser provado quando está tudo bem? É quando a gente está aqui, vem um momento de dízimo e oferta, e aí Deus fala com você e fala para você ofertar. Aí você fala assim, Deus, mas eu só tenho o dinheiro da minha passagem, eu não tenho mais nada. E aí Deus continua ali falando com você. E você, Deus, mas eu não tenho dinheiro. Deus, eu só tenho o dinheiro para eu ir embora. Você acha mesmo que Deus ele ia te provar se você tivesse com dinheiro sobrando? Claro que não, queridos. Deus ele vai te provar nos momentos de umas situações mais extremas possíveis. Será nos momentos de mais dificuldades, que a sua carne estiver gritando, falando mais alto. Será nesses momentos. E aí, será só em alguns momentos? Vai acontecer isso comigo hoje, mas amanhã vai ficar tudo bem? Não, não. Porque em todos os momentos, isso são coisas que acontecem constantemente. E é no emprego, você vai ser provado no emprego, você vai ser provado na igreja, você vai ser provado na sua casa, você vai ser provado no seu ambiente de amigos, você vai ser provado em todos os lugares. Não vai ser algo que, hoje eu fui provado e nunca mais Deus vai fazer. Não, por quê? Deus ele quer que você seja aprovado e que você seja aprovado. Amém? E é isso que Deus ele quer para a sua vida. E aí aqui tem uma frase que fala, o autocontrole, ele pode mudar completamente a sua vida e ele facilita na construção e na manutenção daquilo que Deus quer para você. O autocontrole ele nos ajuda a crescer espiritualmente, nos ajuda a crescer no nosso ambiente de trabalho, nos ajuda a crescer na nossa casa. Às vezes eu convivo assim no meu emprego, eu dando experiências de onde eu trabalho. E às vezes sempre tem uma ou outra pessoa que chega assim super mal-humorada, sabe? Deve ter acontecido alguma coisa e chega assim com uma cara feia, com uma cara fechada. Por que essa pessoa chega dessa forma? Porque ela não tem o autocontrole das emoções. Isso acaba, como que eu posso dizer? Não acaba ajudando no ambiente de trabalho. Agora, se você é uma pessoa que chega feliz, ou que ao mesmo tempo, eu não vou chegar uma pessoa sorrindo para todo mundo, mas eu sou uma pessoa educada, uma pessoa simpática, pronto. É isso que Deus quer de você. Deus ele não está exigindo. A gente sabe que tem os dias ruins e os dias que a gente, se pudesse, a gente não saía de casa e não olhava para a cara de ninguém. Mas nesses dias, são nesses dias que nós precisamos demonstrar o quanto nós temos o nosso autocontrole em relação às nossas emoções, em relação ao que a gente sente, em relação ao que a gente pensa e, como eu falei inicialmente, em relação às nossas ações. Imagine alguém chegar em você e sair te maltratando só porque ela teve um dia ruim. Isso não é chato? E aí é onde você para pensar, fala, eu devo tratar as outras pessoas da mesma forma que eu gostaria de ser
tratado. Isso é muito importante, é algo que eu levei muito para a minha vida. Porque, igual eu falei de início, eu era uma pessoa que eu não tinha muito controle em relação às minhas emoções. E aí, a partir do momento que eu comecei a enxergar a forma que eu estava lidando com as outras pessoas, eu comecei a pensar, eu preciso tratar as pessoas da mesma forma que eu quero ser tratada. Eu não quero ser uma pessoa que as pessoas chegam e me maltratem. Não quero que fique com cara feia. Então, eu também não vou ser essa pessoa. Amém? Amém. Bom, e o terceiro ponto é, quanto mais de Deus, menos de nós. Olha que forte. Quanto mais nós temos de Deus, mais nós temos de nós. Amém? Isso daí todo mundo concorda. Então, quer dizer que, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos semelhantes. E se nós somos semelhantes a Deus, nós temos o nosso autocontrole. Nós temos o autocontrole das situações da nossa carne. Tem estudos que dizem que nós somos as 5 pessoas, como que fala? Deixa eu lembrar. Nós somos a média das 5 pessoas que convivem com a gente. Então, se eu sou a média das 5 pessoas que eu convivo, que eu ando, será que eu estou andando o suficiente com Deus? Será que eu estou lendo a palavra o suficiente para ser semelhante a Ele? Ou não? Então, é algo que a gente precisa começar a pensar. Será que eu preciso ser uma pessoa melhor? Para que eu seja uma pessoa melhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler mais a palavra? Eu preciso orar mais, falar mais com Deus? Eu preciso andar com pessoas que são mais semelhantes a Deus? Porque tem muitas pessoas que elas querem mais a presença de Deus, elas querem ser semelhantes a Deus, mas é pessoas que andam com outras pessoas que fazem coisas totalmente diferentes daquilo do que ela faz, ou do que ela deseja. E aí é onde a gente para nessa questão de nós somos a semelhança das 5 pessoas que nós andamos. Amém? Amém. Bom, e aí tem outra frase que diz, se é possível provar o autocontrole quando ele é testado, seremos testados muitas vezes. E aí nós temos os momentos de decisão, faz com que nós não sejamos levados pelos momentos, mas que as nossas decisões são tomadas por aquilo que é eterno. Nós precisamos pensar, não no momento, de, esse momento está muito bom. Você que namora, meu momento está muito bom aqui com a minha namorada, com o meu namorado, e aí esquece de tudo aquilo que é certo ou errado. Você não está pensando naquilo que é eterno, você está pensando naquilo que é momentâneo, que é uma sensação que ela vem, mas depois ela passa. E nós precisamos focar naquilo que é eterno. Sempre pensar naquilo que Deus tem para a sua vida, pensar naquilo que Deus preparou para a sua vida. Às vezes você está ali pertinho da bênção, está ali, Deus está assim, você é o próximo, sua bênção está vindo. E aí você vai lá, o que você faz? Erra. Aí o que acontece? A sua bênção está aqui pertinho, quando vai ver sua bênção, está bem longe. Som. Aí, pronto. E aí a sua bênção está bem distante. Então, é importante a gente entender sobre esse autocontrole. E aí, quando Paulo fala, que a gente até cita novamente sobre Paulo, que nós precisamos vencer as situações extremas. Nós precisamos passar. Deus, Ele não nos promete que nós viveremos uma vida sem complicações, uma vida sem situações difíceis. Não, mas Ele nos garante que nós iremos passar por esses momentos. Amém? E aí, agora eu queria te convidar a curvar sua cabeça e queria que você começasse a refletir, a falar com Deus, de realmente falar, Deus, o que eu preciso melhorar? Ou então, Deus, me ajuda a melhorar nisso. Muitas vezes a gente não consegue nem reconhecer aquilo que
aquilo que a gente precisa, né? Do autocontrole. Às vezes tem pessoas que não conseguem nem reconhecer sobre isso. Então, eu quero que você comece a falar com Deus nesse momento. A pedir para que Ele te mostre o que você precisa melhorar. Qual área da sua vida você precisa ter o controle? Será que hoje você precisa ter um controle na sua vida espiritual? Talvez seja na sua casa, você não tem muito controle para falar com os seus pais, ou até mesmo com outras pessoas que você convive. Talvez hoje seja o pecado que esteja te dominando, e você precisa ter esse autocontrole. Então, comece a colocar diante de Deus o que você precisa ter o controle. O que está te dominando hoje e que sozinho você não consegue. Comece a orar e colocar diante dele, em nome de Jesus. Esse é o momento para que você comece a pedir o domínio próprio para Deus. O domínio próprio, ele é uma das características de Deus. E nós precisamos ter esse domínio, em saber lidar com as pessoas, em ter o domínio das nossas ações, em ter domínio daquilo que nós sentimos. Coração segundo teu coração, Senhor. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo coração. Dá-me o coração segundo teu coração, Senhor. Queria te convidar a ficar de pé. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Quero um novo refrão desse louvor pela última vez. E eu quero que você faça desse refrão a sua oração, desse louvor a sua oração. Para que você peça para que Deus ele mude a sua vida, para que Ele restaure a sua vida, para que você seja transformado. Então eu quero que de todo o coração, que o pessoal vai colocar a letra aqui no fundo,
E eu quero que você cante esse louvor com toda a sua intensidade. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Queridos, vocês sairão daqui tomando o controle da sua vida, colocando tudo que você não consegue controlar, colocando diante de Deus, porque Ele é o único que vai te ajudar e Ele é o único que vai te fazer ter esse autocontrole. Amém? Glória a Deus. De novo, uma salva de palmas para Jesus.